Nós estamos a chegar aos 30 e, portanto, como estamos já aqui perto das 30 pessoas, e também porque a partir de agora estaríamos a beneficiar aqueles que são menos pontuais, relativamente aos mais pontuais, e íamos então dar arranque a esta nossa Skills Talks de desenvolvimento ágil dos RH. E, portanto, começar por desejar-vos uma boa tarde a todos, dar-vos as boas-vindas e agradecer a todos os participantes que se decidiram inscrever e, para além de se inscreverem, mais importante do que isso, para além da fase da inscrição, estão aqui ligados online, quer através da nossa página de Facebook, quer através deste evento online direto, dinamizado através do Zoom, nesta nossa rúbrica que estamos a lançar. Eu chamo-me Ricardo, sou responsável pelo Departamento de Formação da ENGIE, e para além de cumprimentar todos os participantes, também um cumprimento especial aos nossos convidados, agradecendo obviamente aquilo que é a vossa participação e a vossa disponibilidade para vir aqui partilhar convosco as vossas experiências, para virem aqui partilharem as vossas experiências, as vossas práticas nesta área do desenvolvimento ágil de recursos humanos. Temos connosco, portanto, o Bruno Leonardo, da Beholder, temos connosco também a Cristina Carvalho, que é Senior Human Resources Generalist na Sanindusa SA, e o Hugo Barbacena, Head of Unit Market Analysis do Banco de Portugal. Daqui a bocadinho eles terão a oportunidade de se apresentarem um bocadinho melhor e vocês também o conhecerem. Antes disso, só um breve enquadramento muito prático daquilo que será esta conversa que nós iremos ter aqui hoje durante cerca de aproximadamente uma hora. Como o próprio nome indica, vamos falar sobre competências no ano europeu das competências do presente, das competências do futuro, das competências que são mais valorizadas atualmente no mercado de trabalho, procurando também refletir e partilhar aqui em conjunto a forma como este desenvolvimento de determinadas competências que hoje em dia são tidas como estratégicas para o desenvolvimento das pessoas, pode de alguma forma também funcionar como fator promotor, quer do desenvolvimento pessoal e humano, quer da competitividade organizacional das empresas, promover também a participação efetiva das pessoas nas organizações e na sociedade e também promover o desenvolvimento humano e o talento das pessoas. Portanto, é este o nosso objetivo. Acho que começamos por uma temática que tem tudo a ver com isso, o desenvolvimento ágil da RH, vamos já lá chegar. Este também é um espaço no qual iremos procurar partilhar com o nosso grupo público de uma forma um bocadinho mais detalhada também o tipo de aprendizagens, o tipo de competências e o tipo de ferramentas que os nossos programas executivos encerram. Temos muitas vezes muitos contactos de pessoas que nos perguntam então o que é que podem obter, quais são os outputs que irão adquirir nas formações que desenvolvemos e, portanto, iremos também procurar fazer uma linkagem entre estas temáticas e aquilo que são os programas que desenvolvemos para que as pessoas também fiquem com uma noção bastante clara do tipo de ferramentas que podem adquirir, o tipo de competências que podem adquirir nestas formações e ouvir da primeira pessoa, pessoas que já tiveram essa experiência e que agora, atualmente, fazem a prática das mesmas naquilo que é o seu cotidiano de trabalho, nas suas vidas pessoais, na sua vida social e na sua vida profissional. Okay? Para terminar, no final iremos ter um período de cerca de 10, 15 minutos, onde teremos aqui a oportunidade também de abrir perguntas aos nossos participantes para colocar perguntas aos nossos convidados, que agradecia que colocassem aqui através do menu do bate-papo ou então do Answers and Questions, e no final iremos selecionar um conjunto de perguntas para colocar então aos nossos convidados. E, portanto, da minha parte, esta parte inicial está, e, portanto, ia pedir aos nossos convidados que realizassem uma breve apresentação e, portanto, ia começar por ti, Bruno, que estás aí a sorrir já para a câmara, portanto, eu senti que estavas a querer ser tu primeiro a partilhar essa tua apresentação. Bruno. Eu estou sempre a sorrir, por isso também é normal. Então, muito obrigado, Nuno. Antes de mais, quero parabenizar aqui a ANGE por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa realmente muito interessante e que vai permitir, obviamente, criar aqui pontos com quem nos estiver a ouvir, agora ou a posteriori, pontos muito interessantes relativamente a temas de desenvolvimento que nos apraz tanto. Muito obrigado também pelo convite. Falando um bocadinho sobre mim. Eu fundei a Beholder há cerca de 3 anos atrás. A Beholder é uma organização orientada para o desenvolvimento pessoal. No mesmo tenho 2 papéis, um deles sou terapeuta holístico, faço sessões de desenvolvimento pessoal e espiritual a nível individual
e depois a nível mais coletivo, portanto, para organizações em parcerias convosco, que temos vindo a fazer coisas muito interessantes, desenvolvimento de programas de desenvolvimento. Um deles é este, do RH Ágil. Aqui me considero mais um co-criador e um facilitador de uma nova forma de trabalhar, tanto numa vertente de trabalhar com as equipas de RH, trabalhar com líderes e as novas formas de trabalhar, sobretudo o foco é esse, uma adaptação àquilo que são as novas realidades. Acho que já tinha uma questão. Espetáculo. Já tens uma questão? Pelo menos Ana Mota Lopes. Ok. Vamos se calhar tentar deixar para o fim, não? Depois das apresentações, ou é uma pergunta mesmo sobre ti? Deixa eu ver aqui. Não estou a conseguir aqui identificar onde é que a colocou, no chat não está. Ela pelo menos colocou a mão no ar. Pode eventualmente ter sido para te cumprimentar, se calhar conhece, Ok. para dizer olá ou adeus, qualquer coisa do género. Olá, Ana Mota Lopes. Prazer. Ok. Cristina Carvalho, uma breve apresentação. Obrigado, Cristina, pela... Olá, boa tarde a todos, os presentes, os palestrantes e os que nos estão a ouvir em direto no Facebook. É com um grande prazer que participo nesta sessão. Trabalho há 22 anos na área dos recursos humanos, formação, desenvolvimento de pessoas, sou formadora, sou também coach de valores, portanto, gestão operacional, mais administrativa, gestão estratégica da área de recursos humanos. Sou uma apaixonada por pessoas e pelo desenvolvimento de pessoas, e nomeadamente potenciar o que de melhor existe em cada um de nós. E daí estar cá hoje, agradeço ao Bruno e à Anja o convite, porque é sempre um prazer para mim poder falar sobre a temática pessoas, indivíduos, a sua riqueza e a sua diversidade. E daí estar cá hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Cristina. E então, em último lugar, mas sem ordem de preferência, o Hugo Barbacena. Tem sempre cuidado com o nome do Hugo, porque o Hugo Barcarena não... É o mais normal, é o mais normal. Até no site tínhamos cometido a ser o Bruno. É o mais normal. Não, Obrigado, não, então. não se preocupe, Nuno. Boa tarde a todos. O meu nome é Hugo Barbacena. Também, tal como a Cristina, é um prazer estar aqui porque eu gosto muito de falar sobre isto, do que é os recursos humanos, o que é que são as pessoas dentro de uma organização. Eu não faço parte do Departamento de Recursos Humanos, mas sou líder de uma equipa no Banco de Portugal. Tenho trabalhado sempre na área financeira, na Caixa Geral de Depósitos, depois estive na Deloitte, noutro estilo de ramo, e agora estou no Banco de Portugal já há alguns anos. E quando o Bruno me endereçou e a Anja me endereçaram o convite, fiquei muito contente, porque lá está, como não sou uma pessoa de RH, e eu acho que é importante também ouvir as pessoas que não estão diretamente ligadas com o RH, mas que fazem... são importantes, não é, no desenvolvimento das outras pessoas dentro da organização. Foi com muito gosto que aceitei, que estou aqui para dinamizar um bocadinho esta conversa com o Bruno e convosco. Okay, muito obrigado, Hugo, por ter aceito este desafio. E como vocês mencionaram muitíssimo bem, nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento de pessoas. Não é? Estamos aqui perante pessoas que são apaixonadas por desenvolvimento de pessoas. E, portanto, a primeira pergunta está enquadrada dentro dessa questão, não é? Que é percebermos um bocadinho o que é isto, este conceito de agilidade relativamente ao desenvolvimento das pessoas. E, portanto, Bruno, a primeira questão para ti seria mesmo esta, que é explicar o que é isto da agilidade, a aplicação aos recursos humanos, e o que é que te levou a criar esta abordagem da agilidade diretamente relacionada com a gestão da RH, com a gestão de pessoas. Não é uma questão fácil. Mas calhar conto aqui uma história que me levou na altura a fazer este mesmo programa e a trazê-lo para Portugal, porque a abordagem acaba por não ser da Bebolder ou criada pela Bebolder, mas sim por uma organização internacional que é a ANGE, da qual eu depois tive a oportunidade de fazer este mesmo programa via uma outra organização, da qual essa sim nós temos uma parceria em exclusivo cá em Portugal, que é a Agile People, uma organização sueca. Eu depois de sair da Wiser tinha
tinha a possibilidade de tratar também do meu próprio desenvolvimento pessoal e de abarcar numa nova jornada fora daquilo que já tinha feito anteriormente, que era liderar equipas e estar muito focado no recrutamento e seleção. Tinha ouvido falar desta abordagem enquanto estava nessa mesma entidade, e foi uma formação em Itália em que falaram da agilidade, não do ponto de vista da utilização de processos e ferramentas como Lean, neste caso processos como Lean, e ferramentas como, por exemplo, Kanban, que acabavam por estar muito relacionadas, bem como outra ferramenta como o Scrum, que estavam muito na moda na altura, mas eu achei sempre que faltava algo que era fundamental e que esta abordagem em si traz, que é o envolvimento das pessoas na criação e co-criação de uma nova forma de trabalhar, em que depois os processos e as ferramentas vêm a posteriori. Ou seja, nós em Portugal ainda continuamos, e também no passado, e não é só em Portugal, mas lá fora, mas as organizações estão muito focadas em criar processos e ferramentas standardizadas, e depois as pessoas vêm a posteriori a ter que as assimilar, muitas delas sem interesse ou sem qualquer tipo de envolvimento nas mesmas. E quando ouvi, no fundo, falar desta abordagem muito orientado para as pessoas e para o desenvolvimento das pessoas, a mim entusiasmou-me. Eu decidi logo a fazer a certificação com a Agile People, e acabei por fazer duas, uma em liderança, outra em RH, e fiquei claramente apaixonado pela abordagem em si, muito focado numa forma inicial em duas coisas fundamentais. Na alteração da nossa mentalidade, ou seja, uma orientação para uma mentalidade de crescimento, e essa mentalidade de crescimento que já defendida pela Carol Dweck há uns bons anos, muda a forma como nós olhamos para os desafios e para a mudança, sobretudo começando numa coisa que é fundamental, nós em Portugal olhamos de uma forma diferente, que é o erro. Ou seja, nós sempre olhamos para o erro com o chicote logo a seguir. Mas o erro é a primeira oportunidade e possibilidade de nós aprendermos. Okay? Então, olhamos para o erro como uma possibilidade de aprendizagem, é algo que esta abordagem traz. A experimentação vem logo atrás, mas criamos condições através de não só de ter esta mentalidade de crescimento e de olharmos sempre para a possibilidade de evoluir constantemente e de experimentar e de co-criar e de, em conjunto, no fundo, olharmos para a mudança de uma forma evolutiva, envolvendo todas as pessoas da organização, com determinados princípios que eu considero que são fundamentais e que também já abraçava antes como líder, ou pelo menos tentava. Não quer dizer que conseguisse fazer sempre, com a base da segurança psicológica, ou seja, a confiança e respeito que temos uns pelos outros, que leva à possibilidade de dar e abraçar a diversidade, né? Falamos tanto de diversidade e inclusão. Esta abordagem está muito orientada para isso, está muito orientada para a transparência e de todos sabemos o que todos andam a fazer, objetivos inclusive bem demonstrados e mostrados a toda a gente. Outra coisa, o alinhamento com o propósito. Fala-se de muitas novas gerações, não é? E do ímpeto por terem um propósito, estarem alinhados com o propósito da organização. Esta abordagem baseia-se em princípios que colocam realmente algo que também se fala muito, as pessoas no centro. Sobre o RH, muda a forma como o RH olha para as pessoas, olha para as diferentes áreas, em vez de criar políticas e procedimentos padronizados para todos, envolve os departamentos, envolve as pessoas, co-cria com elas. Eu sei que isto dá trabalho, não é? Para quem está aqui nos cursos humanos, estar a trabalhar com os outros departamentos todos e a criar benefícios que são diferentes para todos e conseguir transparência, por exemplo, numa coisa que cá em Portugal pouca transparência existe, como, não é só cá em Portugal, eu não quero esmagar Portugal, que tenho muito orgulho pelo país, mas transparência, por exemplo, nas remunerações é algo que normalmente costuma-se saber no pequeno almoço ou numa saída entre todos, mas imaginemos temos as organizações no fundo, que somos nós, a tornar transparente isso. E isso foi o que me moveu, foi mover-me por uma abordagem que capacita as pessoas no seu todo dentro da organização,
pela questão da forma de olharmos uns para os outros, para os desafios e para os problemas, trabalhando com princípios positivos e que permite uma melhor adaptação a este mundo completamente louco em que vivemos, Vunda, VUCA ou Bunny. Agora estava a juntar o Bunny com o VUCA, pode ser Buca, pode ser. Novo conceito. É só um novo conceito aqui lançado, que é a conjunção dos dois, que mostra um mundo muito complexo e em que sozinhos temos dificuldade como líderes e como de um departamento de cultura. Eu não gosto muito do recurso humano, não é? O departamento de recursos humanos é mais departamento orientado para uma cultura positiva. Como é que nós damos respostas, não é? Temos que co-criar isso com as pessoas e isto muda a forma como o departamento de cultura poderá olhar para as pessoas. Ou seja, eu queria muito evidenciar esta questão da mentalidade de crescimento e dos princípios, porque isso depois muda a forma como lidamos com tudo o resto. Ok, bom, muito bom. Envolvimento, cocriação, desenvolvimento de pessoas, aceitação do erro, foco no crescimento, pessoas no centro, transparência, segurança psicológica. Pegando nestas palavras-chave, colocava a questão agora aos nossos outros dois convidados, enquanto utilizadores também dessa formação e das competências que adquiriram, para vos perguntar, tendo estas palavras-chave como base, o que é que de alguma forma despertou o vosso interesse para esta abordagem? Ou seja, que tipo de competências é que iam à procura quando viram este tipo de abordagem e a aplicação das mesmas naquilo que é a gestão e o desenvolvimento das pessoas? Cristina? Posso ser eu? Então, eu fiz a certificação com o Bruno de RH, inicialmente liderança ágil e RH ágil. Sem dúvida que correspondeu e, eu diria, superou as minhas expectativas, porque encontrei uma forma de agir e pensar que era coincidente com aquilo que eu achava que devia ser a gestão das pessoas. Portanto, as pessoas estão no centro, de facto, do modus vivendi das organizações. Que competências é que eu adquiri e reforcei? Portanto, as relações nas organizações têm que ter uma base constante de procura de feedback, do dar e receber. Cometer erros é normal e deve ser normal, e aprender com eles. Isso é que permite a constante evolução e o aprendizado que temos, e a riqueza da diversidade dentro das organizações permite-nos, digamos, aprender com isso. Envolver todos nessa riqueza e nessa individualidade que cada um tem para contribuir. Isto é, o trabalho em rede e o reforço do trabalho em rede. Nós temos mais a ganhar se trabalharmos todos em rede, porque cada um de nós traz sinergias para essa rede. Depois, a construção diária desse propósito e dessa direção comum. O que é que isso faz? Se construirmos todos os dias, digamos, um bocadinho e passo a passo, porque nas organizações, e se forem, digamos, grandes empresas, isso é um processo que demora o seu tempo, mas é possível fazê-lo. Nós seguramente que estamos a reforçar a comunicação interna e a confiança interna, que nos conduza a uma inteligência, digamos, coletiva, que nos vai permitir dar resposta aos grandes desafios que são atualmente, os quais nós estamos a viver constantemente e que nos exigem flexibilidade e adaptabilidade. Como é que se consegue uma proximidade muito grande junto de todos, uma escuta ativa permanente, constante feedback, como eu já disse, trabalho em rede, as preocupações com a inclusão e o respeito. Eu acho que é a base de tudo, o respeito pela diversidade e pela individualidade. Na formação do Bruno, houve vários momentos que eu adorei, gostei e senti-me altamente desafiada, apesar de já trabalhar há alguns anos nesta área da gestão das pessoas, mas ele de facto trouxe uma história em um vídeo que nos falava sobre o jardineiro e a forma como ele cuidava das suas plantas. E cada uma delas tinha a sua particularidade. Umas gostam mais de sol, outras gostam menos, outras mais de água, menos de água. Portanto, conhecer efetivamente cada elemento da nossa equipa. Quando eu falo de equipa mais pequenina e equipa mais alargada, se tivermos essa possibilidade de conhecermos cada elemento e o conjunto das suas necessidades, vamos conseguir articular melhor esta construção, digamos, do propósito comum todos os dias. E claro que isto precisa de ser alimentado.
Não é hoje vamos construir e amanhã já estamos num outro processo. Todos os dias há aqui o trabalho do jardineiro, entre aspas, que é cada um de nós. Portanto, cada um de nós pode ser ágil nesta construção. Nenhum de nós precisa de ter nenhuma competência, digamos, de super-herói. Todos nós, todos nós aqui presentes, temos essas competências, temos que as conhecer. O autoconhecimento permite-nos seguramente conhecer melhor os outros. Pronto, de momento era aquilo que eu queria partilhar convosco nesta questão. Sim, Bruno, força. Eu só queria acrescentar aqui uma coisa muito interessante que a Cristina estava a falar, que é o facto daquilo que é o potencial de cada um de nós de ser ágil, porque em parte compreendendo os princípios a partir daí e também intensificando aquilo que é a nossa ligação com a tal mentalidade de crescimento e aprendizagem contínua, a forma como olhamos para os erros e para os desafios, etc. Há outro aspecto muito importante para além do individual que também é trabalhado, que é a noção de sistema. E neste caso, esta analogia do jardim é fantástica, é perceber que dentro do sistema organizacional, nós podemos ter impacto e influência, mas que sozinhos, pois pouco conseguimos fazer dentro do sistema. O que é o sistema? São os processos que nós temos, são as ferramentas que nós utilizamos. E se isso não se adequar às pessoas que nós temos, vai correr mal. E maioritariamente é isso que acontece. E posso dar um exemplo sobre algo que acontece nos sistemas organizacionais da maioria cá em Portugal, trabalhamos por silos. Os departamentos nem contactam uns com os outros. E essa noção de sistema é algo que esta abordagem traz. E de como desconstruir. E não se desconstrói sozinho, desconstrói-se em camadas e abraça-se em conjunto. Elemento a elemento, equipa a equipa e depois de equipa até à organização. E a mudança demora muito tempo, não é? Aliás, o Simon Sinek acaba por falar sobre isso e a teoria da difusão da inovação do Everett Rogers acaba por exponenciar isso, como é que a mudança no sistema acontece, dependendo da dimensão das organizações, vai demorando, sim, porque há early adopters e depois já a maioria a inicial e tardia, mas tudo vai acontecendo por camadas. Mas é importante ter essa noção de sistema, porque às vezes pensamos que um departamento, ou até o departamento de recursos humanos, consegue fazer sozinho, mas na verdade não vai conseguir. Não, o sistema derrota qualquer departamento ou até qualquer líder. E essa questão do sistema que referiste também isto quase que é tão óbvio, não é? Esta questão da mudança de paradigma, de uma adaptação a um sistema às pessoas e não o contrário, mas efetivamente é tão óbvio, mas se calhar em algumas empresas ainda não é tão presente quanto isso, não é? E portanto esta questão... Sem dúvida. E depois a questão de... Eu próprio também tive envolvido isso, da mudança de cima para baixo. Porque eu também fui já diretor e também tentei fazer e criar um novo sistema em conjunto dentro da multinacional, dentro de um grupo de pessoas e de repente entregar um sistema, nesse caso era um sistema informático, uma base de dados, e entregar às pessoas, olha, agora vocês vão começar a trabalhar com isto. E de repente as pessoas, mas o quê? Mas as funcionalidades podem ter formação, pode ser tudo muito giro, mas depois as pessoas não abraçam porque não se sentiram envolvidas. Não há aqui a tal segurança psicológica, a confiança e de respeito de colocar as pessoas a fazê-lo. E eu próprio percebi que erro é que eu cometi. Hoje em dia percebo porque é que estava tanta gente contra aquilo que no fundo estava a ser estabelecido. Ninguém lhes pediu a opinião delas, basicamente, não é? Hugo, o Bruno falava aqui falava de sistema interligado entre departamentos organizacionais. O que é que levou e entusiasmou alguém que não é diretamente ligado à área de recursos humanos por esta abordagem também ágil e diferenciada na gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, tu que não és uma pessoa diretamente ligada à gestão de RH? Sim, eu acho que é interessante vermos que isto é uma conversa e isto nota-se depois também muito na formação, que é como as cerejas, não é? Isto, começamos a falar e começamos a entusiasmar e a conversa vai e
e desenvolve-se, e lá está, e acabamos por co-criar uns com os outros, que é uma palavra que eu gosto muito, que o Bruno utiliza muito e que eu gosto muito, que é que vamos co-criando as ideias uns dos outros, e eu envolvi-me, eu conhecia a formação através do Bruno, e na altura o Bruno sabe que é uma pessoa que gosta de desenvolver as outras pessoas e isso é-lhe muito reconhecido, e a dada altura o Bruno estava a falar comigo e diz-me assim, mas tu tens uma ideia que não é a ideia típica do que é que será um líder nas grandes organizações. Eu trabalho numa das maiores organizações do país. Porquê é que tu não vens tirar o curso connosco, etc. E eu até estava naquela e por eu não ser do RH, eu estava, se calhar vou para o de liderança, e ele disse, não, mas olha que eu acho que tu até fazias algum sentido entrar no do RH e depois vais perceber porquê. E de facto eu percebi porquê, porque o DRH, e isto é uma das coisas que acho que foi o Bruno que referiu e que para mim era common sense, digamos assim, e que de facto nas organizações não é assim tão comum quanto isso, que é o envolvimento entre o DRH e todos os outros líderes que existem nas organizações. E o facto de termos, a história que eu conto sempre da minha conversa com o Bruno é, o que para mim era senso comum, para outras pessoas não é, mas depois eu encontrei um grupo de pessoas que partilham o mesmo senso comum que eu, e isso acaba por ser importante, porque quando nós começamos a perceber que não estamos sozinhos nesta ideia, temos mais força para implementar as ideias. Portanto, aquilo que me levou a fazer esta formação foi uma coisa muito simples, foi perceber de facto o que é o conceito de agilidade, porque todos nós já ouvimos falar muito, temos que ser mais ágeis, temos que criar uma equipa ágil para isto, uma equipa ágil para aquilo, mas depois no fundo, se calhar, eu vou mandar aqui um número um bocadinho aleatório, mas 75% dos processos são tudo menos agile, são exatamente o oposto. E portanto, quando nós começamos a perceber exatamente o que é o conceito de agilidade, podemos também implementá-lo, e mais uma vez, eu acho que isto foi referido pelo Bruno muito bem, não tem que ser o DRH só a trabalhar nesse sentido, tem que ser todas as pessoas. E não tem que ser só os líderes ou os gestores intermédios que têm que o fazer, tem que ser todas as pessoas em si, implementar uma ideia que acham que faz sentido. E para isso tem que perceber como é que funciona a ideia. E isto é uma coisa que eu gosto muito de dizer, apesar de não estar no DRH, que é, não existe certos ou errados na forma como levamos uma cultura de uma empresa. Nós temos que ter uma ideia e a partir daí adaptar a cultura àquilo que é as ideias de toda a gente e tentar encontrar os pontos comuns entre elas. E portanto, para fazer isso, não pode ser ou o líder, ou o CEO, ou o diretor dos recursos humanos a dizer agora é isto, a cultura é isto. Não, a cultura é aquilo que é feito todos os dias na organização, pelos vários departamentos, e por isso é que é muito importante esta questão que já se referiu aqui, de não haver silos entre departamentos, porque a cultura de uma instituição, sobretudo de uma instituição gigante, não é a soma dos seus departamentos, não é? A soma de todas as suas pessoas, e é importante que se perceba isto rapidamente para que todas as organizações no país e não só consigam evoluir na sua missão e no seu propósito, que eu acho que é uma das coisas que eu também não quero dar aqui a revelar muito sobre o que é a formação para não estragar aqui o trabalho do Bruno, mas a palavra propósito é muito importante nesta formação. Pelo menos foi das palavras que ficou mais na minha cabeça e que eu acho que faz todo o sentido, seja uma pessoa do DRH ou não do DRH, perceber estes conceitos todos para perceber não só o propósito da organização onde está, mas também o seu propósito, porque a dada altura nós pomos a questionar, mas será que eu faço sentido aqui? Será que não faço sentido no outro lado? Ou nem tem que ser na organização, no departamento, noutra organização, o que for. E esta formação também nos ajuda muito pessoalmente a desenvolvermos e a refletirmos sobre nós próprios. Acho que isso é muito importante tirar daqui. Sobre nós próprios, aquela perspectiva que há pouco também a Cristina tinha mencionado do autoconhecimento. Não é? Vocês têm falado muito desta questão de isto dá trabalho, não é? E outro fator que temos ouvido também é, ok, isto é tão óbvio, é tão importante, mas a verdade é que em algumas situações ainda não está tão aplicado na prática como nós gostaríamos que estivesse e como faz todo o sentido que estivesse naquilo que hoje são os grandes desafios de mudança e de adaptabilidade. Hoje, a palavra-chave do mundo atual, entre outras, mas é mudança, é adaptabilidade comunicacional, comportamental. Cristina, de que forma é que, tendo em conta este desafio de
implementar esta nova abordagem na tua empresa, numa empresa que se dedica à área da indústria? De que forma é que procuram aplicar isso no dia-a-dia e os desafios que sentem no dia-a-dia para a aplicação e incorporação disso por parte da empresa no seu todo? É fácil? Não. É um trabalho, como eu disse, de enredo, de equipa, com objetivos claros, mas e com ideias simples, isto é, não ligar o complicómetro, porque cada vez que ligamos o complicómetro, lá está, não se agilizam os processos, não se entrega valor, quer ao cliente interno, quer ao cliente externo, não conseguimos atingir o propósito da organização, que é a satisfação dos clientes. Como é que fazemos? Cada vez mais criamos grupos de trabalho multidisciplinares, lá está, com o contributo e a envolvência de todos, ou de todos os possíveis. Fazemos diariamente, mas seguramente dia sim, dia não, reuniões de toda a equipa, técnica, produção e a parte mais de suporte, todos que contribuem com os seus inputs, e vamos, no fundo, criando aqui crescimento interno, ajustando, fazendo melhorias todos os dias aos nossos processos, no sentido de dar resposta àquilo que são os desafios, e temos tido alguns pela frente. Como sabem, aqui a questão dos consumos energéticos e outros. Portanto, isto leva a que, de facto, as pessoas, no fundo, se ouçam umas às outras. Tem que haver um momento em que as pessoas têm que se ouvir, têm que perceber as dificuldades uns dos outros, temos que chegar a um entendimento e criar aqui sinergias para conseguirmos ultrapassar todas estes desafios e, eu diria, adversidades, com criatividade, com inovação, mas essencialmente com rapidez nas respostas, porque o mercado não espera, não é? Que não se compadece de que demoremos muito tempo neste processo. E, claro, as pessoas têm que ser o máximo transparentes, o máximo autênticas umas com as outras, porque é aí que se criam, de facto, relações de confiança, e se traz, como o Bruno dizia muito bem, e é um dos principais pilares, a segurança psicológica, para que as pessoas possam participar sem medos, trazer as suas ideias e com isto trazermos respostas para os grandes desafios que temos. Boa, segurança psicológica. Essa palavra também se aplica ali no Banco de Portugal, ou seja, de que forma é que foi? Isto não é pergunta com rasteiro, ok? Foi mesmo uma instituição com essa, e há pouco mencionaste exatamente isso, não é? Como uma instituição mega, que integra aí um conjunto de departamentos e pessoas também completamente diferentes, com visões diferentes da mesma realidade e que habitam o mesmo espaço, a mesma organização e que vivem da mesma cultura organizacional que eles vão criando. Quais são os desafios de implementar esta agilidade na tua área de trabalho, e de que forma é que o tens procurado fazer na prática? Bom, em relação à parte da segurança psicológica, eu acredito, porque vivo muito isso, que ela existe na minha organização. Não posso falar pela organização toda, como é óbvio, mas daquilo que eu vou vendo, ela existe. As pessoas têm, e isso é uma das coisas que faz do Banco de Portugal ser uma instituição de referência no país, é que as pessoas podem dar o seu contributo e percebem que a sua voz é ouvida. E depois, obviamente, temos que harmonizar de modo a procurar contribuir ao máximo para a nossa missão para com o país e com os portugueses. Isso não há qualquer tipo de dúvida. Agora, uma das coisas que eu acho que é importante e que se fala e fomenta muito nesta formação é que cada caso é um caso, não é? Não posso pegar na minha receita e dizer que a minha receita é ideal para todas as instituições. A Cristina não pode pegar na receita dela e dizer que para toda a indústria dela funciona assim. E por isso é importante que haja esta capacidade das pessoas dentro das suas próprias organizações, conseguirem falar abertamente sobre as coisas boas, sobre os problemas, sobre o que tem que ser resolvido e sobre aquilo que não pode ser resolvido e que, pronto, temos que deixar de nos focar nisso. E eu acho que uma das coisas mais positivas que eu tirei da formação foi esta parte prática, que foi, o Bruno faz,
não vou estar aqui a detalhar muito, mas o Bruno faz um conjunto de introduções em que explica basicamente os conceitos e depois coloca em cima da mesa esse conceito e faz isto que estamos a fazer aqui, que é, então, como é que vocês veem isto? Como é que acham que isto deve melhorar? Como é que acham que isto se pode aplicar na vossa vida, no vosso trabalho? E é esta a obrigação de refletir sobre temas profundos da vida da organização que faz com que depois nós possamos implementar mudanças dentro da nossa própria organização. E aqui eu acho que é importante, mais uma vez, reforçar que as mudanças não têm que ser implementadas pela hierarquia, as mudanças têm que ser implementadas pelas pessoas. E aqui, se pensarmos que nós, enquanto indivíduos únicos, conseguimos mudar a nossa organização, independentemente da posição hierárquica que tenhamos nela, isso depois tem um efeito no resto das pessoas, tem um efeito no resto da cultura. E é importante que as pessoas percebam isto, que percebam que mudar não é necessariamente mau, percebam que para o fazer têm que confiar nos seus pares, têm que confiar nas suas hierarquias. Eu vou estar aqui sempre a falar de hierarquias entre aspas, porque na formação isto é um bocadinho desconstruído também, o que é hierarquia. E, portanto, isso é a forma como eu tenho tentado também implementar e trazer estas ideias para a minha equipa, que é o facto de eu ser o vosso líder, ou o vosso chefe, como se costuma muito dizer, não quer dizer que eu tomo as decisões todas. Isso quer dizer que eu tenho que ouvir as vossas opiniões todas e, a partir daí, tomar uma decisão que eu acho que faz sentido para todo o grupo. E o facto de eu confiar na minha equipa a 100% e deles perceberem que eu confio neles a 100% para poderem, lá está, mandar as suas ideias que não estão erradas, às vezes batem ao lado, outras vezes batem na mousse, não é? Como se costuma dizer, faz com que possamos sempre adaptar tudo aquilo que é o nosso trabalho, tudo aquilo que é a nossa cultura de unidade, dentro de um departamento que é muito grande, e liderar por exemplo, não é? Porque quando nós começamos a ver que 5, 6 pessoas estão a fazer isto, está a correr bem, mais 5 ou 6 começam a fazer e começa a correr bem, há outras 5 ou 6 que se calhar não correm tão bem, mas vão por outro caminho e começa a correr bem. Toda a estrutura organizacional começa a mudar. Lá está, é aquilo que o Bruno estava a dizer, que o Simon Sinek diz, que é muitas vezes demora, mas chegamos lá. Mas temos que ser nós a dar o primeiro passo e não podemos ter medo de dar esse primeiro passo. Portanto, eu tenho tentado implementar, tenho tentado e tenho conseguido implementar essas mudanças na minha equipa, e eu acho que fui um privilegiado no meio da formação, porque lá está. Eu tenho as duas partes da balança. Eu tenho a parte da balança de quem está completamente fora dos recursos humanos, mas depois ouvi muitas opiniões de pessoas que estão dentro dos recursos humanos e dizem, mas o processo não pode funcionar assim, porque nós temos que fazer desta maneira, e eu aí já consegui falar com os meus recursos humanos e dizer assim, olhem, eu sei, normalmente funciona assim, mas vamos experimentar fazer desta maneira. E acabo por ter um bocadinho mais de capacidade, aquele jogo de cintura de falar com eles, porque já conheço os termos que não conhecia antigamente. Portanto, não considero que seja, quando diz lá a mudança dos recursos humanos, não vejam aquilo como só para o departamento de recursos humanos, porque também depende dos outros departamentos que os recursos humanos se vão adaptando àquilo que é a mudança. E isso tem sido um desafio e tem sido uma coisa que me tem estimulado também bastante nas minhas funções. Daquilo que vocês estão a referir, e corrijam-me aqui se estiver a fazer uma avaliação um bocado mais ao lado, já, portanto, utilizando já uma metodologia ágil, não pode ser uma percepção errada, pode ser mais ao lado ou na mousse, portanto não há nada errado e portanto vou arriscar. Vocês têm dito que esse impacto tem sido um impacto mais pessoal, que depois se acaba por se repercutir nas vossas pessoas e em última instância nas organizações. E, portanto, também deixava aqui esta questão de que forma é que a formação, as aprendizagens, as competências que adquiriram na formação em que investiram, de alguma forma teve impacto em vocês enquanto pessoas, depois acabou por se refletir nas vossas pessoas e nos desenvolvimento das mesmas e na forma como elas trabalham e aceitam no local de trabalho. Queres dar continuidade? Estavas nessa lógica e depois passávamos à Cristina. Ao Bruno não lhe vou perguntar mais nada, porque vocês estão sempre a falar nele. É assim, a minha opinião nisso é muito simples, que há sempre aquela ideia que eu nunca concordei muito, lá está,
que é, eu no trabalho sou uma pessoa, fora do trabalho sou outra. Não é possível, quer dizer, nós trabalhamos 1/3 pelo menos do nosso dia, estamos dentro de um contexto laboral, portanto, obviamente que a minha pessoa tem mais, se calhar está mais descontraída fora do contexto laboral, até porque eu vivo numa organização muito formal, do que estará dentro da organização, mas eu não consigo dizer assim, pronto, agora o Hugo pessoa fica aqui do lado de fora e vai o Hugo trabalhador para passar as portas do banco. E, portanto, esta formação, e eu espero que o Bruno não me venha dizer não é bem assim, é muito mais pessoal do que profissional. Isto é muito mais impactante ao nível pessoal do que ao nível profissional, porque é aquilo que eu digo, as competências técnicas de trabalho, qualquer pessoa aprende. Nós não estamos propriamente a falar de trabalhar para a NASA, fazer operações a um coração, não estamos a falar disto, não é? Portanto, o importante aqui, e eu acho que isso foi o que me motivou muito a estar nesta formação e a querer continuar a fazer mais formações deste tipo, é que o meu desenvolvimento pessoal, enquanto pessoa, foi muito maior do que o meu desenvolvimento profissional, mas o meu desenvolvimento profissional vem por arrasto. Completamente por arrasto. Porque, uma consequência. Exatamente. A partir do momento em que eu como pessoa mudo e eu como pessoa tomo uma atitude completamente diferente perante o meu trabalho só tem a melhorar com isso. E, portanto, é uma win-win situation no sentido em que nós vamos à procura de melhorar as nossas capacidades profissionais, mas na realidade aquilo que estamos a mudar é o nosso eu, é o nosso interior, e depois a partir daí tudo decorre naturalmente. Porque eu não posso dizer, eu na minha profissão gosto de azul, mas pessoalmente só gosto de verde. Vai haver uma altura em que eu vou dizer assim, não, eu detesto azul. E, portanto, não faz sentido. Portanto, a partir do momento em que eu mudo o meu pessoal, tudo o resto vem por arrasto. Eu acho que é um dos grandes ganhos que eu tive, e que depois as outras pessoas também percebem em mim. Eu tive pessoas que me disseram, estás com uma abordagem diferente às coisas, não é que seja muito diferente, não mudaste radicalmente, mas estás com uma abordagem diferente e é muito mais tranquila e vamos lá, caminho para a frente, bola para a frente e vamos todos trabalhar nisto com um sorriso na cara, que é o que o Bruno diz, está sempre a rir. Cristina, também sentiste mais este impacto no eu, na atitude, não na técnica, não é agora a partir do momento em que vais ter outro processo de recrutamento e seleção, mas na técnica, no eu, no comportamento, na atitude, e depois isso refletiu-se nas tuas pessoas? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Pronto, se todos tivermos este pensamento de querermos trabalhar todos os dias para sermos melhores pessoas, a nossa melhor versão, se levarmos mesmo esse trabalho a fundo e a sério, temos muito ainda a aprender sobre nós próprios. Esta formação, de facto, ajudou-me a aprender mais sobre mim própria. Reforçou o meu sentido de responsabilidade e compromisso para com os outros. Portanto, se eu sei mais sobre mim, se eu cresci de alguma forma, e nós muitas vezes involuntariamente estamos a reproduzir esse crescimento e essa responsabilidade e compromisso nos nossos comportamentos e atitudes que temos no dia a dia. E há pessoas que o sentem mais, outras menos, mas de facto é transformador. Eu recomendo vivamente esta formação. Permite-nos uma reflexão e uma introspeção, um autoconhecimento de eu, Cristina, como pessoa, e de eu, Cristina, como profissional. Se estamos, no fundo, se estamos alinhadas, digamos assim, se o azimute está no caminho certo, se há um propósito comum, e essa questão do propósito é de facto muito presente na formação e é determinante, e é um processo de aprendizagem. Eu acho que ninguém pode dizer que sabe tudo. O nosso processo de desenvolvimento e de aprendizagem é para toda a vida, e estas duas formações, pelo menos estas duas que eu fiz, de RH ágil e liderança ágil, foi um investimento para a vida. Quando eu digo para a vida, vida pessoal, vida profissional, vida social. Portanto, aprendi muito com o Bruno,
e com todos os meus colegas que participaram nessa formação. Ainda hoje mantemos excelentes relações, porque de facto conseguimos reunir ali num grupo um conjunto de pessoas que tinham um propósito comum. Isso é difícil de encontrar, mas de facto, e como o Hugo referia, lembra-nos e recorda-nos que não estamos sozinhos nesta missão, de nos melhorarmos como pessoas e de melhorarmos e potenciarmos e empoderarmos outros a quererem também ser melhores pessoas. Porque eu acredito que sendo boas pessoas, sermos boas pessoas, faz de nós, ou é um grande passo para sermos bons profissionais. E eu acredito nisso. Então foi um processo de desenvolvimento pessoal da Cristina e que agora a capacita para ser também uma pessoa que desenvolve e promove as outras pessoas. Aquilo que mencionou de... Sem dúvida. Capaz de desenvolver as outras pessoas é quase uma missão de compromisso. Acho que isso reforçou, no fundo, reforçou essa missão. Ela já estava presente, reforçou-a e trouxe novas ferramentas para esse caminho de crescimento conjunto com os outros. Que nós, ao crescermos com outros, estamos também a crescer porque aprendemos com eles, não é? Nessa caminhada. Pronto, e todos são chamados, como eu costumo dizer, todos são chamados a essa caminhada, a esse envolvimento. E eu costumo dizer muitas vezes, eu não gosto de deixar ninguém para trás. Todos os elementos são importantes nessa caminhada e cada um vai ter o seu contributo e o seu impacto para que sejamos bem-sucedidos, quer em termos pessoais, quer profissionais, portanto, mas cada um tem o seu impacto. Isto é, há pessoas que acham que não têm, mas cada um tem o seu impacto nesse crescimento e nessa caminhada. Bruno, então agora, para acabarmos aqui as perguntas antes de passarmos rapidamente também ao nosso público, é desenvolvimento pessoal? Sim, claramente. Esse é o foco. Aliás, todos os programas que eu desenvolvo é sempre para desenvolvimento pessoal. Trabalho, obviamente, com organizações, por exemplo, se um departamento de cultura, e já o fiz, quer se tornar em conjunto mais ágil, ok, bora. Vamos fazer isso em conjunto. Se um departamento, sem ser o de cultura, porque sim, qualquer direção tem foco no desenvolvimento das pessoas, que em última instância é a criação de valor. Okay? Então podemos, e já trabalhei também com direções, um bocadinho o Hugo é um diretor, não é diretor, mas é uma chefia intermédia de uma área, desculpa Hugo, mas vai ser, se correr tudo bem, mas a ideia é trabalhar com as chefias intermédias e com as direções no sentido de estarem focados naquilo que é o desenvolvimento das suas pessoas, a nível... E depois ter ferramentas para lidar com questões como compensação, benefícios, recrutamento, motivação. Perceber-se que a motivação, nós não nos motivamos por dinheiro, não é? Motivamos por outras coisas, mas isso lá está, isto está dentro do programa. Fazer aqui uma desconstrução disso para que não só o Departamento de Cultura como os outros departamentos saibam. Isso podemos fazer nas organizações e podemos fazer com equipas. Mas este em particular... é desenvolvimento pessoal, claro, que depois influencia tudo o resto. Gostava de dar aqui uma nota, que é, há dois movimentos que tem-se falado muito, que é o Quiet Quitting e o Great Resignation. Na minha opinião, são movimentos que já vêm de trás, neste momento é que já estamos mais atentos, no fundo, àquilo que se está a passar nas organizações. E nas organizações que são feitas de pessoas, o que falta é envolvimento. O que falta é a capacidade de juntar o individual ao todo. E isto eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil, mas é possível a partir desta abordagem fazê-lo e fazê-lo em conjunto. Porque Great Resignation e Quiet Quitting têm a ver com uma coisa, na minha opinião, que esta abordagem tem a forma de o desconstruir, que é as pessoas não se sentem conectadas. As pessoas não se sentem conectadas com as organizações, com as equipas, por uma questão de não se ligarem ao propósito, por uma questão de estarem apenas e só a trabalhar para KPIs, para resultados, que eu sei que as organizações têm, eu também quero, e também quero ter resultados, mas os habitats que nós procuramos, o processo de chegar lá
é baseado na forma como trabalhamos em conjunto com os outros. E temos de deixar o individualismo de lado e começar a trabalhar de uma forma mais coletiva. Senão, com a diversidade que existe, vamos continuar a ter mais percentagens de pessoas que se resignam, mais percentagens de pessoas que se apagam e que deixam de aparecer ou de dar mais pela entidade onde estão a trabalhar. Acho que não é algo que nós queiramos, não é algo que uma direção queira, não é algo que uma administração queira, mas se querem mudar isso e se querem, no fundo, ter isso em consideração, vamos ouvir mais as pessoas, vamos envolvê-las mais, porque senão, obviamente, vai-se continuar a perder muitas pessoas e já se está a perder pessoas. Algumas dessas pessoas porque deixam de estar motivadas perante aquilo que estão a fazer, tudo bem, mas há muito por esta falta de conexão. E depois acabamos por nos mover muitas vezes apenas e só por dinheiro. Sim, eu concordo em absoluto contigo, ou seja, não são processos novos, se calhar são processos que ganharam outra dimensão e outro impacto com os fenómenos recentes que tivemos e que em vez de contribuir... Sim, sobretudo com a pandemia, não é? Acabámos por ficar muito mais atentos e também as pessoas pararam até para, lá está, conhecerem-se melhor e começaram a mover-se por outras coisas e a desistir e a não fazer sentido aquilo que estavam a fazer, sobretudo onde estavam a fazer. E aqui o onde é o fundamental, é que sistemas organizacionais nós queremos, que ligação é que nós queremos entre as pessoas. E qual é o papel do Departamento de Cultura nisto tudo? A questão que também acaba por ser um bocadinho preocupante é que andamos, eu diria, mais de meio mundo a falar sobre isto, preocupado com isto. Nós sentimos as nossas empresas, as nossas PMEs, estão a perder pessoas, preocupadas com a questão da retenção de talento. Eu acho que quando se começa já a falar retenção de talento, já por si é preocupante, mas reter o quê, não é? Não tenho que reter pessoas, eu tenho que efetivamente envolvê-las e aí não vou precisar de retê-las. Mas a verdade é que ainda continuamos com muitas dificuldades de acionar os tais processos que sejam necessários para mudar este comportamento. Estamos a falar de atitude, estamos a falar de comportamento, não estamos a falar de técnicas, naquilo que é a gestão da pessoa, naquilo que é o desenvolvimento da pessoa, naquilo que é o seu envolvimento e a dar-lhe todo aquilo que são as condições de segurança para ela se tornar melhor, para ela manifestar aquilo que é todo o seu potencial. E, portanto, nós sentimos muito isso nas empresas muito preocupadas com isso, mas também sentimos que ainda há muitos passos a dar. Eu posso dar um exemplo que eu acho que acho que as pessoas que estão a assistir vão entender. Quando nós queremos standardizar uma política de trabalho remoto, que agora está na moda, logo a partir daí, em que um grupo de pessoas, 4 ou 5 ou o que for, decide qual é que é a política para todos os outros, portanto, estamos a fazer algo como de antes, estamos a fazer algo como tradicionalmente o desenvolvemos. Vamos perder pessoas? Vamos ter pessoas descontentes? Vamos. Porquê? Porque foram 4 ou 5. E vamos criar algo que não deve ser standardizado. Porque eu acho que porque eu posso achar que o híbrido não faz sentido, ou eu posso achar que o full remote não faz sentido, mas quem sou eu? Quem sou eu para tomar a decisão por toda uma organização? Quem sou eu para estar a tomar uma decisão por departamentos? Quem sou eu para tomar uma decisão até com a minha equipa, a solo, dizer-lhes assim, olha, malta, a partir de agora estamos a 50-50, segunda e sexta ficam em casa, terça, quarta e quinta quero-vos aqui no escritório. Ou então o quê? Ou então o quê? É uma excelente pergunta. Portanto, abrindo então aqui o espaço para a colocação de perguntas por parte dos nossos participantes, temos aqui duas intervenções, uma da Liliana Silva, que não está formulado muito uma pergunta, mas eu deixo aqui o que a Liliana escreveu e acho que vocês também conseguem ver aí no menu Questions and Answers, portanto, mas é importante em certas profissões passarmos a porta e mudarmos a postura. No meu caso, como professora, trago muito trabalho para casa, mas não posso trazer os problemas de cada aluno, as dinâmicas familiares comigo, ou seria uma angústia constante. Querem comentar assim de uma forma muito prática, de que forma é que esta atitude comportamental ágil, naquilo que é o trabalho que eu desenvolvo, pode ajudar aqui a Liliana também? Bruno. Ou queres avançar tu? Não, avança.
Eu diria, Liliana, que aqui tem a ver com a abordagem. Quando é esta questão que o que estava a falar sobre a diferenciação entre como estamos pessoalmente e como estamos profissionalmente, tem muito a ver com a questão que, então, quando eu chego ao trabalho, eu deixo de ser eu próprio. É mais por aí. Se tenho espaço ou não para ser eu próprio, para dar a minha opinião, para dar as minhas ideias. É a mesma coisa que supostamente se faz em casa. Também podemos ter casas em que não existe a segurança psicológica. Atenção, segurança psicológica é algo lato que se estende desde o pessoal ao profissional. E muitas vezes nas nossas próprias casas e nas nossas próprias famílias não existe segurança psicológica, o que é algo bastante interessante, mas acho que não toca aqui neste tema. Agora, a forma de tu, no fundo, entenderes, e desculpa lá, está por tu, Liliana, de tu entenderes, de certa forma, como é que, via esta abordagem, tu podes lidar com os problemas, tanto a nível pessoal como a nível profissional, de uma forma diferente, como o Hugo estava a dizer, mais leve, mais tranquila, essa aí é que é o ponto. Essa aí é que é a chave, isso aí é que é a tal mudança. E é por isso, como o Hugo e a Cristina indicaram, isto é um programa de desenvolvimento pessoal. Sim, Cristina, força. Posso acrescentar, portanto, na realidade onde eu vivo, muitas vezes também são-nos colocadas questões de índole profissional, mas também pessoal. Aqui, o exercício que eu procuro fazer é ajudar o mais possível, é encontrar soluções conjuntamente com a pessoa. Claro que nem sempre temos as soluções, como eu costumo dizer, debaixo da manga, mas quando assim não acontece, eu peço à pessoa para fazermos as duas o mesmo exercício, que é vamos refletir, vamos fazer uma introspecção e no dia seguinte voltamos a falar e trazendo novas ideias, novas abordagens e uma outra visão sobre a questão, pronto, que está a acontecer, tentando de alguma forma minimizar ou pronto, tornar o problema no fundo mais leve, com possíveis saídas ou soluções. E isso traz-nos alguma, ou pelo menos a mim traz-me alguma paz e alguma tranquilidade, eu saber que ou já fiz tudo o que era possível fazer para ajudar essa pessoa, ou estou, no fundo, a munir-me de ferramentas e de possíveis soluções para conseguir, conjuntamente e envolvendo a pessoa, conseguir ajudá-la nessas questões. Traz alguma tranquilidade e alguma paz para o outro mundo da família e do ambiente social. E só dar aqui uma referência que é o desafio que existe para um professor como para outras áreas está muito associado ao próprio sistema na qual ele está incluído, desde o sistema na sua totalidade, que neste momento está a ser combatido e bem pelos professores, na minha opinião, atenção. Todo o sistema já tem questões há muito tempo e depois há outro sistema dentro da própria escola onde se está. E isso aí pode-se influenciar, não é? Mas é difícil mudar e, aliás, tem demorado muitos anos para mudar. Agora, a forma como se lida com esse contexto profissional e depois o pessoal, essa é que é a questão, não é? E a partir daí, esta abordagem acaba por ajudar. Obrigado pelo vosso contributo, espero que tenha sido útil, Liliana. Tem aqui uma pergunta também muito prática colocada pelo Filipe Amorim, para quando as próximas certificações de RH e liderança. Para responder à pergunta, até aproveito, partilho aqui convosco, aqui no chat, o link de acesso à próxima calendarização da certificação de RH, que arranca agora no dia 6 de junho, e até também aqui com uma surpresa para todos os participantes que podem se inscrever. Portanto, aqui articulamos esta questão também com o Bruno, em parceria, que todos os participantes aqui em direto na nossa talk, se inscreverem agora a partir de agora, podem beneficiar de um desconto de 20%. Para o efeito, bastará, depois de fazerem a inscrição, de remeterem um e-mail. Também vou partilhar aqui o e-mail para onde deverão enviar a indicação de que participaram na talk, para nós confirmarmos. Ok, anjosformação@anjos.pt, enviam, portanto,
um e-mail a referir, participei na talk, nós confirmamos e, portanto, podem beneficiar de um desconto de 20%, que é igual ao desconto que nós praticamos para os nossos associados e, portanto, esperamos que tenham ficado aqui tão entusiasmados como o Filipe Amorim, que não tenho dúvidas nenhumas que se vai já inscrever, porque ele está a perguntar quando é que são as próximas e, portanto... Mais alguma questão? Está sem dever, portanto, respondida por parte dos nossos convidados. Estamos aqui com um timing e uma organização de tempo fantástica. São, neste momento, 18h03, portanto, 1 hora do webinar. Já não tenho... Penso que o chat está desativado. Indiscutível. Ok, vou já ver. Posso partilhar aqui também no outro menu. Tenho aqui só uma pergunta também por parte da Maria Sousa. 70% de sucesso é gostar muito do que se faz. Os restantes 30% são trabalho de equipa. Fundamentalmente, nas grandes instituições deveria haver cultura de empatia. O saber e sentir que o outro irá pensar. Okay. Amém. Amém. Hugo, comentários. Há pouco os dois colegas comentaram, deixamos comentar, portanto agora é a tua vez. Eu acho que é exatamente isto que a Maria diz. Deveria de haver, e eu espero que existem muitas delas, não só nas grandes instituições. Eu percebo que nas pequenas instituições é mais fácil porque é mais aquela lógica de somos uma família, mas nas grandes instituições isto também tem que existir. Obviamente que eu não conheço os 1.700 colaboradores da minha instituição um a um, infelizmente, mas aqueles que eu conheço tento seguir sempre uma lógica de empatia, como é óbvio, e acho que todos temos a ganhar com isso. E mais importante, e por isso é que eu digo, isto é uma questão muito mais pessoal do que profissional. Eu não vou ser só empático porque ele é meu colega, vou ser empático porque ele é uma pessoa, tal como eu sou uma pessoa. E, portanto, mesmo que não seja meu colega, qualquer uma destas pessoas que está aqui a assistir, se vier falar comigo e tiver dúvidas e quiser esclarecer dúvidas, a minha ideia é sempre ajudá-lo o melhor que posso. Não é por... Sei lá, o Nuno agora vinha falar comigo e dizia assim, isto não é da minha instituição, não quer saber dele para nada. Não é isso, não é? Porque o Nuno continua a ser uma pessoa, portanto, muito, isto foi uma coisa, posso contar esta história, que foi uma coisa que eu partilhei com o Bruno quando entrei na formação, porque eu quando entrei na formação ainda não era líder de equipa. Eu disse-lhe, se esta formação me permitir mudar positivamente a vida de uma pessoa, eu já fico feliz. E, portanto, eu acho que é isto. Não mais do que isto. Se eu conseguir mudar a vida positivamente de uma pessoa, nem vou meter nem tempo. Basta uma pessoa, eu já me sinto feliz com isso. E por isso é que eu digo que é muito mais pessoal do que propriamente profissional. E lá está, estes conceitos, quando nos fazem sentido, porque podem não fazer sentido a algumas pessoas, quando nos fazem sentido, ajudam-nos a desbloquear alguns dos medos. Eu, por exemplo, tinha alguns desses medos de falar com as pessoas abertamente sobre sentimentos e sobre o que é que estavam a sentir, porque é que se sentiam assim, e perguntar. Eu tinha essa dificuldade de, será que faz sentido eu agora ir ali ao pé daquela pessoa que está no seu local de trabalho e perguntar, então, mas está assim com esta cara porquê? O que é que se passa? Queres falar? Vamos ali beber um café? Os portugueses adoram isto, né? Parar aqueles 5 minutos para o café. Nesses 5 minutos para o café, se calhar, em vez de estarmos a preocupar-nos com porque o nosso colega faz isto, faz aquilo. Não, como é que tu estás? Estás bem? Precisas de alguma coisa? É que só esta pequena pergunta pode melhorar o dia daquela pessoa e melhora os resultados da instituição. Porque se aquela pessoa estiver ali mal, pessoalmente, nunca vai ter bom desempenho profissional. É impossível. E, portanto, se eu conseguir ajudá-la, ela vai ter resultados. E é isto que eu acho que é importante tirar daqui. E acrescentar uma coisa que está associada àquilo que a Maria Sousa acabou por escrever, e muito obrigado, e também aquilo que o Hugo está a dizer. Nós temos uma sessão orientada apenas e só para a segurança psicológica, porque é a tal base, é a base desta empatia aqui, da cultura de empatia que a Maria Sousa está a falar, que é uma boa forma de colocar a coisa, sem dúvida nenhuma, é perceber o que é a segurança psicológica, o impacto que isso tem e como comportamentos e atitudes fazem toda a diferença para que exista segurança psicológica, confiança e respeito ou não. E uma delas está relacionada com falar mal nas costas dos colegas. Portanto, isto é uma ação clara
em que estamos a criar insegurança psicológica tanto com quem nós estamos a falar, não é? Como, obviamente, para quem nós estamos a falar mal das costas. E assim, inclusive, eu coloco-me nesse barco e duvido que exista alguém que não tenha falado mal nas costas de um colega. Duvido, mas assim, se alguém vier para ter ao pé de mim e dizer diretamente eu nunca o fiz, eu acredito. Eu propriamente também já o fiz, e às vezes coloco-me em certas situações em que estou quase para fazer novamente. Mas isso é algo que é um tipo de comportamento que traz insegurança psicológica, inclusive nas pessoas da qual nós não estamos a falar mal, mas estamos a falar mal de outras com elas. Não sei se me fiz entender, mas é este tipo de comportamentos que faz toda a diferença. Nas costas dos outros eu vejo as minhas, não é? Só queria acrescentar e complementando aquilo que o Bruno e o Hugo, é preciso ter coragem. E esta é uma competência que muito importante, ter a coragem, como o Hugo dizia, de ir perto de uma pessoa, dizer-lhe abertamente, e eu diria frontalmente, aquilo que estamos a pensar, e não nas costas, ter a coragem de perguntar a alguém, está tudo bem? Precisas de alguma coisa? Eu estou aqui para te ajudar agora, ou no momento que tu achares que é o momento. E há pessoas que eu já tive algumas experiências que ficam completamente desarmadas, isto é, cai-lhes o chão quando alguém, ficam sem chão e quando alguém lhes pergunta assim tão abertamente e diretamente se está tudo bem com elas. Portanto, eu só ia reforçar cuidar das pessoas, acarinhar as pessoas. Isto está no conceito de empatia, colaborar com elas, cooperar com elas. E vamos ter, com certeza, pessoas mais proativas, mais produtivas e que se sentem bem, de facto, no local onde passam grande parte da sua vida. Se tiverem pessoas que se preocupam com elas e com o bem-estar delas. Quando eu digo bem-estar, de uma forma global. Isto é, não só o indivíduo que está ali profissionalmente, o técnico, mas também a pessoa, como se sente, que necessidades tem, o que é que aconteceu ontem na família, que vem hoje transtornada ou transtornada, e nós somos um todo. Muito obrigado, Cristina. Aproveitava então para fazer aqui uma última questão, para perceber só se querem acrescentar mais alguma coisa relativamente à certificação, relativamente ao percurso que tiveram, relativamente às competências que adquiriram, para depois então encerrarmos. Também já são 6h10, não temos neste momento aqui mais perguntas. Eu só quero reforçar que recomendo vivamente. Recomenda vivamente. Ficarão seguramente mais ricos. E a forma como vocês falam sobre a formação é realmente absolutamente impactante. Hugo, acrescentar alguma coisa para nos despedirmos do nosso público? Eu queria só acrescentar aqui uma ideia, agora até resultante do que estávamos a falar, que é, isto é uma coisa que a minha equipa já acha que eu sou tontinho, que é, cada vez que eu acabo uma reunião, ou que mando um e-mail, ou qualquer, eu digo sempre assim, se precisarem de mim, digam. Mas eu quero acrescentar aqui um ponto, que é, se as pessoas precisarem, estejam lá. Porque se depois disserem, se precisarem de mim, digam, e não estiverem lá, quando as pessoas precisam, lá está a insegurança psicológica. Portanto, também não digam as coisas só por dizer. Quando se sentirem que estão disponíveis para isso, digam-nas. E a partir daí, tudo vai melhorar, tudo vai fluir muito melhor, acreditem nisso. Em relação à certificação, acho que com a nossa conversa, tanto a minha como a da Cristina, acho que se percebe que não ficámos nada defraudados nas nossas expectativas. As minhas eram bastante elevadas até. E também tive aquele receio no início, se calhar não me vai trazer assim grande coisa. No final do dia, se calhar não me vai compensar, mas eu acho que compensou bastante, mesmo. E aliás, eu mantenho uma relação ótima com o Bruno e com a Cristina, e como a Cristina também já disse com outros colegas de grupo, digamos assim, porque de facto sentimos todos que estávamos ali por algum motivo e todos nos entreajudamos. Lá está na mesma conversa do mesmo de sempre, que é, se precisarem, estamos aqui, e temos um grupo que se ajuda mutuamente muito, porque percebeu
os conceitos e perceber o que era a lógica da formação. Boa. É Bruno, só acrescentar, sim. deixe-me só acrescentar e terminar. Preparem-se para muitos trabalhos práticos, façam os trabalhos de casa que o Bruno recomenda, porque vai ser necessário todo esse conhecimento prévio. Isto não são conceitos teóricos, isto tem aplicabilidade e vão ser exigidos esses conhecimentos e essa prática em todas as sessões. O Bruno é um dinamizador nato e tem ferramentas, eu pelo menos uma que fiquei a conhecer, que não conhecia, que é o Miro, que é extraordinário e faz-nos ali participar a todos na mesma proporção, portanto ninguém vai ficar para trás, ninguém vai dizer que não vai participar, porque a ideia é de facto trabalharmos em equipa e uma equipa bastante dinâmica. Portanto, preparem-se para trabalho árduo pela frente. Estás a colocar medo às pessoas. Vão avisadinhos. Bruno. Estou a dizer isto com um sorriso nos lábios também, não é? Exatamente. É compensador. Eu já agora, naquilo que a Cristina está a dizer, há aqui, se falando em competências, uma das competências que têm sido muito faladas, inclusive pelo World Economic Forum, é a aprendizagem ativa, não é? E a resolução de problemas complexos, e a autoliderança, e o trabalho em equipa, e o relacionamento interpessoal. Isso acontece. Acontece neste programa. Aliás, acontece em todos os programas que acabo por desenvolver, porque esta questão, eu falei no início que sou um co-criador, atenção, co-criador significa é alguém que cria algo com outros. E no fundo todos os mentes, todos os módulos acabam por criar condições para que as pessoas co-criem algo diferenciado. E sim, a aprendizagem contínua e ativa, que significa que é a predisposição de nós estudarmos antes da sessão, nos prepararmos, etc., é algo que é uma competência que cada vez mais desejada no mundo atual e que sim, o seguimento é de certa forma ativarmos essa mesma competência e ela esteja mais esperta, que leva também à mentalidade de crescimento que falámos, ou seja, isto acaba por estar tudo interligado. Agora, depois as coisas acabam por ser, diria, mais interessantes, porque eu não acredito muito em exposição, em contínua exposição, ainda por cima no remoto. Para quem esteja aqui e pense que no fundo o remoto é pouco interativo, etc. Há condições de tornar as coisas interativas remotamente, inclusive relativamente ao desenvolvimento pessoal. E isso foi algo que aprendi, que ainda vou continuando a aprender e colocar em prática, e colocarei em prática com quem desejar, deste grupo e fora destes grupos de participantes que esteja. Eu gostaria de ouvir, ou melhor, ver a questão da Ana Mota Lopes, que está com a mão levantada, imagina o esforço desde o início da nossa sessão. Ana Mota Lopes, coloca no Q&A, por favor. Se quiseres. Pode eventualmente ter sido para dizer um olá, não sei. Ok, não está a colocar. Pronto, vamos então, e só também muito rapidamente, teres falado desse estudo do World Economic Forum, que é um estudo que efetivamente faz uma análise perspectiva daquilo que serão as competências do futuro, até pelo menos 2025, e estava a ver isso outra vez, e estava a verificar que das 10 competências que eles dizem que são as competências absolutamente fundamentais e que irão marcar as necessidades do mercado de trabalho no futuro, pelo menos até o ano de 2025, 8 delas, portanto, são só 80%, são competências comportamentais. Exatamente. Competências ligadas à atitude, não são competências técnicas. As outras duas estão ligadas às novas tecnologias, seria expectável, mas 80% das empresas dizem que o futuro das competências está nas competências comportamentais. Como dizem os empresários, tragam-nos boas pessoas. O resto, nós ensinamos. O resto é mais fácil de ensinar. Sem dúvida nenhuma, e são as competências mais difíceis de se trabalhar, claramente, e é por este tipo de programas que acabamos por, no fundo, fazê-lo, e eu também continuo a ver isso e continuo a ver essas competências como base para tudo aquilo que acabo por desenvolver,
e se não as 8, pelo menos 7 eu consigo identificá-las que são quase, como é que eu ia dizer, genuinamente e naturalmente trabalhadas no decorrer do programa. Ok. O que acaba por ser interessante, mas obviamente o Hugo e a Cristina podem falar melhor do que eu, mas seja como for, eu tento ao máximo estimular isso. Senão às vezes não faço tão bem, olha, isso aí. Exatamente. Mas tens Falha minha. esse propósito. Claramente, claramente. Portanto, deixamos aqui, hoje falamos sobre competências de desenvolvimento pessoal, e é aquilo que também em termos de propósito é o nosso compromisso para com o nosso público, trazer aqui desenvolvimento de competências, trazer conversas que tragam dicas, insights, partilhas de pessoas que no terreno experienciam estas competências, trazer também aqui uma clarificação um bocadinho mais detalhada do tipo de competências que podem obter frequentando os nossos programas. Hoje incidimos na nossa certificação Agile RH, que relembro, podem frequentar, portanto, a partir do dia 6, as pessoas que assistiram aqui à nossa talk com desconto de 20%, estavam aqui a referir que o chat não estava a funcionar. Eu tenho aqui a indicação que está a funcionar, mas não obstante isso, também iremos enviar essa informação por via e-mail para todos os participantes. E resta-me agradecer a participação quer dos nossos convidados e os fantásticos insights. Isso é outra das coisas muito gira que eu vejo o Bruno utilizar nas formações dele. Portanto, esta questão é possível realmente nós termos outro tipo de dinâmicas através do remoto, e portanto, sem-te meu abraço. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para partilhar estes insights connosco. Muito obrigado a todos aqueles que nos estiveram a assistir desde os vossos escritórios, desde as vossas casas, e o nosso propósito e o compromisso é que iremos continuar a dinamizar este tipo de sessões para levar convosco, para levar até vós conversas sobre competências. Está bem? Até uma próxima e muito obrigado pela participação de todos e, muito importante, inscrevam-se nesta formação para se desenvolverem pessoalmente, socialmente, profissionalmente, porque não há melhor investimento do que aquele que nós realizamos em nós mesmos. Ok? Obrigado e fiquem bem. Não tenho os teus coisas, mas posso fazer assim um sinalzinho. Ok? Obrigado. Obrigada. Até à próxima. Obrigado, boa tarde. Até a próxima. Muito grato. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Cristina. Até à próxima. Até à próxima.